Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZGCast, o podcast que a ZG Soluções faz para você. Eu sou o Gustavo e sou o seu host nessa segunda temporada, que está incrível, está cheia de episódios com muito conteúdo relevante, com pessoas com muita bagagem, com muita experiência no setor, que estão trazendo muito conhecimento, muita riqueza de conhecimento para compartilhar com você que está nos acompanhando, com você que está nos ouvindo e nos assistindo. E já fica aqui o meu reforço, tá? Segue aí a ZG nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, no Facebook, né? Ative aí, né, o sininho, já curte, compartilha, enfim, vamos nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, fazer com que esse conteúdo chegue para quem precisa desse conhecimento, tá bom? E hoje, pessoal, o nosso episódio está bem especial, a gente vai falar de um tema extremamente importante e relevante, a gente vai falar sobre glosa. Na verdade, a gente vai falar sobre o que ninguém fala sobre glosa, o que ninguém conta sobre glosa. Onde é que os hospitais realmente perdem dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar. E para nos ajudar, né, nesse tema, nesse assunto, a gente tem uma convidada super especial. Nós estamos com a Aline, que é coordenadora de auditoria e faturamento do Hospital Moinhos de Vento. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite, né, por poder estar aqui conosco, compartilhando do seu conhecimento, compartilhando da sua experiência. Também agradeço aqui ao Moinhos, né, ao Hospital Moinhos de Vento, por ter autorizado a gente poder fazer essa gravação de conteúdo, produzir esse conteúdo super bacana aqui para a gente compartilhar com as pessoas do mercado. Aline, se quiser fazer aí as suas primeiras considerações, as suas boas-vindas, fique à vontade. Olá, tudo bom? Inicialmente, agradecer o convite, Gustavo. Fiquei muito feliz em participar desse momento junto à ZG. A ZG já é um parceiro nosso, né, desde 2019, trazendo muita praticidade, soluções, muito automatizando nossos processos. Então, é um prazer conversar um pouquinho sobre um tema tão latente, né, e tão desafiador das instituições de saúde. Então, eu recebi esse convite com muita alegria e tenho certeza que a gente vai ter uma troca aqui de vários insights, assim, desse nosso cenário atual. Maravilha, Aline, nós que agradecemos. Eu aqui agradeço de coração, né? A gente já teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, já trocarmos aí algumas ideias. Eu não tenho dúvida de que você tem muita coisa legal para trazer aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal do setor. Com certeza vai ser uma troca super rica para quem estiver nos acompanhando. E até antes da gente entrar aqui, né, no nosso assunto e a gente dar seguimento aqui no nosso tema, eu quero até trazer aqui um pouquinho, né, sobre o Moinhos de Vento e essa parceria, né, que a gente tem, a ZG, com o hospital. Acho difícil quem está nos ouvindo não conhecer o Moinhos de Vento. Acho difícil. Mas, se por acaso alguém não conhece, né, o Hospital Moinhos de Vento fica em Porto Alegre, fica no Rio Grande do Sul. É uma instituição quase centenária, né, Aline? Se eu não me engano, vai estar fazendo 98 anos, daqui a pouco faz 100 anos de história, né? Então tem uma história linda. E, além de tudo isso, o Hospital Moinhos de Vento, ele é o quarto melhor hospital da América Latina, né? Então, olha só que fantástico, né? É do Brasil, né? Tá aqui no Rio Grande do Sul, tá aqui no sul do país. Então, muito legal falar um pouquinho do Moinhos. Como você citou aí, né, Aline, Moinhos de Vento tem uma parceria com a ZG desde 2019. Naquela ocasião, né, uma parceria mais focada no Zero Glosa, né? A gente fez a integração do Zero Glosa no processo de recurso, de auditoria, né, que é uma das áreas que estão aí contigo hoje. E, mais recentemente, a gente também começou a colocar, a implementar um novo serviço que a ZG trouxe para o mercado aí com vocês, né, que é o ZG Conformidade. Então, hoje, o Moinhos, além de usar o Zero Glosa, também está rodando aí o ZG Conformidade. Então, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, né, da instituição e dessa parceria que a gente tem. Mas vamos falar do nosso tema, né? Vamos falar de glosa, vamos falar desse assunto aí tão relevante, tão pertinente. Eu acho que o primeiro ponto que me faz refletir quando a gente discute sobre glosa, né? Eu já tive a oportunidade de participar de implantação de ferramentas como Zero Glosa em várias instituições e sempre é um tema muito discutido, muito tratado, né? Muitas instituições
elas têm o desafio de glosas extremamente altas e de conseguir trabalhar para que essa glosa ela reduza, trabalhar a recuperação desses valores, etc. e tal. Também já tive a oportunidade de participar de alguns eventos onde a gente discute o tema. E uma coisa que sempre me chama muita atenção, Aline, é que a gente não pode olhar para a glosa, e eu espero não assustar quem está nos ouvindo aqui, mas a gente não pode olhar para a glosa como ela sendo o problema em si. Né? A glosa ela não é o problema, ela é um sintoma de algum problema. Né? Então, quando a glosa ela ocorre, isso é sinal de que tem algo que precisa ser ajustado, seja na relação com a operadora, seja no processo interno, seja no processo da própria operadora, mas alguma coisa precisa ser avaliada e ajustada. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tendo isso como premissa, né? Como um ponto de partida, na sua visão, na sua experiência, na experiência que você tem, inclusive, aí no Moinhos de Vento, onde é que começam os erros que viram glosa lá na frente? Bom, a tua fala é perfeita, né? A glosa realmente ela não é o problema. A gente está falando de um processo extremamente complexo, que tem uma quantidade de interface envolvida gigantesca. Então, a gente começa, né, lá pelo cadastro, a gente tem todo o processo de elegibilidade, a gente tem autorização, a gente tem assistência, e envolvido nisso tudo, a gente tem uma infinidade de contratos, né, com as nossas operadoras. Hoje a gente tem aqui mais de 200 operadoras de saúde, né, que a gente tem convênio, cada um com um contrato com uma regra específica. Então, a gente está falando de uma cadeia muito grande e ela está suscetível a erros em cada uma dessa etapa do processo. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue fazer esse diagnóstico nas origens e acaba sendo evidenciado no momento da glosa. Então, por isso que a gente fala muito, assim, da importância de aprimorar os nossos processos, entender o que já está estruturado, o que a gente pode qualificar, né, para que a auditoria consiga, né, demonstrar para cada partezinha dessa cadeia o que realmente, né, a gente precisa ainda buscar alguma melhoria. Então, a gente está realmente falando de uma cadeia extensa, né, com uma complexidade muito grande e com muitas regras. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu não tenho uma condição de colocar uma regra geral, até para quem está lá na equipe do atendimento. O processo de elegibilidade é diferente de uma operadora para outra, uma é por portal, algumas ainda é por ligação, outras... Então, realmente é um sistema complexo que a gente enfrenta aqui, né, durante as nossas atuações. Eu imagino, Aline, porque acho que é bem isso que você falou, né? Tem todo esse desafio de você ter regras muito específicas para cada uma operadora e você está conseguindo garantir que isso está bem amarrado em todas as etapas do ciclo, é um desafio muito grande. E eu acho que um ponto que também me chama muita atenção, né, e é muito comum a gente ver isso, né, muitas instituições acabam indo muito para a linha de bater de frente com a operadora, para tentar resolver a questão da glosa, etc. E a gente sabe que tem momentos que isso se faz necessário, mas talvez se a gente tem um olhar primeiro para dentro de casa, justamente nesse sentido que você trouxe, né, de olhar para essas regras, de olhar como é que está um cadastro, de olhar como é que está esse processo lá na recepção, no atendimento, como é que isso está se desdobrando na esteira de pré-faturamento, de faturamento, de auditoria interna, etc. Se a gente tem esse olhar, a gente consegue, em muitos cenários, sanar um volume considerável de glosas que elas estão dentro de casa. Né? Eu fico lembrando sempre dos números que a ANAP solta no Observatório de Glosas, né, que eles lançam todos os anos. O desse ano, né, nós estamos em 2026, o desse ano ainda não foi lançado, então a gente não tem o número mais atualizado. Mas o do ano passado, por exemplo, a glosa aceita contábil das instituições associadas estava na casa dos 2%. Né? E se a gente parte do pressuposto de que se essas instituições elas aceitaram essa glosa, é porque provavelmente eram glosas devidas, eram glosas
que correspondiam a necessidades de ajustes internos, né? Então, a gente está falando de 2%, né? Já é um volume considerável, né? Então, se a gente tem um olhar para isso, a gente já consegue, talvez, atacar algumas dessas causas, né? O que a gente vê no mercado, né, Gustavo, é que pequenas inconsistências ao longo dessa jornada acabam levando a esse impacto, né? Então, isso é algo que realmente a gente percebe muito, assim. Às vezes não é uma coisa gritante, às vezes são pequenas inconsistências que vão levando a esse montante. Eu gostei muito, né, dessa tua reflexão em trazer os dados da ANAP, porque é realmente aonde a gente se compare, onde a gente estuda, onde a gente observa. Então, são dados que eles são divulgados, né, com uma periodicidade trimestral, e o que chama muito atenção nessa análise também, e aí acho que vocês da ZG entendem e conseguem enxergar isso muito claro, é a discrepância que a gente tem da glosa inicial, né, contábil, para essa glosa final aceita. Então, tem todo um meio, né, envolvido de glosas que a gente está conseguindo, sim, recursar, que nos trazem um aprendizado, e hoje esse recurso a gente consegue muito, né, conseguir isso através da ZG. Então, aqui acho que também, né, dessa diferença da glosa inicial para a glosa final aceita, tem muito trabalho envolvido, né, muita melhoria em processos que a gente consegue, sim, né, fazer esse recurso dessa glosa. Perfeito, Aline. E só fazendo o gancho na sua fala, que eu acho que ela é muito cirúrgica, é aquela máxima dos 3 pilares, né? Você ter os processos ajustados, a cultura, né? As pessoas também, né? Trabalhando com sinergia, engajadas, motivadas, e a tecnologia entrando para apoiar, né? Então, acho que é exatamente o que você trouxe aí para a gente agora. E assim, Aline, quando a gente fala de glosa, tem um ponto que é interessante também, né? Porque, beleza, já entendemos aqui que a glosa, ela vai ser muito mais um sintoma de coisas que precisam ser ajustadas do que o problema em si. Só que quando a gente, mesmo que a gente mude a perspectiva de glosa para essa que a gente está trazendo, ainda existe o desafio do momento em que a glosa é percebida. Quando a glosa é percebida, o problema já aconteceu muito tempo atrás, né? Se a gente faz um desenho de uma linha do tempo, né? O paciente foi atendido, tal, vai ter todo o processo ali de pré-faturamento, faturamento, tal. Essa conta vai sair. Vamos jogar uma média aqui, sei lá, 15 dias depois, ou 10, 15 dias depois que o paciente foi atendido. Vamos jogar isso aqui como uma média, só para a gente ter uma ideia. Isso vai para a operadora vai ter o seu prazo, né, para fazer análise e devolução da informação por meio do demonstrativo de análise de contas médicas, onde a gente vai conseguir ver ali a glosa. Isso, para algumas operadoras, leva de 60 até 90 dias, dependendo da operadora. Vamos trabalhar com 60 aqui para facilitar. Então, 60 mais 15, já estou falando de 75 dias. Depois que isso vem no demonstrativo, tem todo o tempo necessário para que a instituição identifique essa glosa no demonstrativo e passe, então, a fazer a análise disso e definir, né, se é uma glosa devida, indevida, se é indevida, já promover alguma ação interna, se é devida, entrar com o recurso junto à operadora. Isso também, num cenário super positivo, a gente está falando de pelo menos mais uns 30 dias. Então, eu estou falando só aqui de um processo que já passou de 100 dias. A gente já está falando de mais de 3 meses, assim, do momento em que o problema aconteceu até o momento em que o sintoma, que é a glosa, é percebido. E aí, o que eu queria ouvir de você, né? Eu queria ouvir de você um pouco sobre o desafio de tentar antecipar isso, né? De tentar ver isso antes, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, conseguir visualizar essa glosa antes? E até um outro ponto que eu trago é aquilo que é invisível, aquilo que não está no demonstrativo, né? Porque até essa glosa que ela é identificada nessa linha do tempo que a gente desenhou juntos aqui, ela talvez não representa 100% a realidade da instituição. Você pode ter alguma glosa que talvez não está no demonstrativo, você pode ter outros cenários de processo que não estão refletidos ali. E como é que fica essa informação? Como é que fica essa, vou chamar aqui de glosa oculta, de glosa invisível, né? Que ninguém está vendo e que a gente sabe que ela acontece?
Tá, eu vou precisar separar, então, os tópicos para a gente poder falar, tá? Em relação, assim, o que tu trouxe no começo, muito da visibilidade, eu acho, né? A gente tem, sim, uma limitação. A gente tem muitas diferenças de interpretações de regras contratuais. A gente tem uma limitação na visibilidade no próprio demonstrativo, né? Então, isso a gente identifica também. E eu acho que isso a gente combate, assim, com governança e com inteligência de dados, né? Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, que a gente vai encontrar esse caminho. Em relação a essa glosa, essa perda invisível, ela é real, a gente conhece, a gente sabe. E o que a gente tem feito hoje, a gente está trazendo muita inteligência artificial para os nossos processos também. Tá? Então a gente entende, e aí eu precisaria só num tempinho aqui para explicar um pouquinho os nossos processos, porque eles são diferentes de algumas outras instituições, tá? A gente tem um processo aqui no hospital que a gente chama de auditoria pré-faturamento. Então a gente tem uma análise em loco das contas por algumas operadoras de saúde. Então hoje a gente tem em torno de 20 operadoras que vêm até o hospital fazer esse processo dessa análise, e ela é uma análise fundamentalmente técnica, tá? Nesse momento, a gente vai discutir todas as questões técnicas da conta. Essas operadoras que fazem esse processo correspondem a mais de 80% da nossa receita, ou seja, são as operadoras grandes mesmo, que a gente tem um volume bem grande aqui. E quando a gente está nessa etapa técnica, é onde a gente mais identifica questões dessa glosa invisível, daqueles itens que a gente deixou de lançar, que estão muito atrelados aos registros assistenciais. Então, as inconsistências nos registros, né, a forma equivocada que esse registro é feito, a ausência de checagem, a ausência de evoluções completas, isso ainda é um grande desafio das instituições de saúde. Porque tu tem uma equipe assistencial que ela está muito voltada à assistência. Então, muitas vezes, a gente recebe aqui colaboradores novos, por exemplo, que não conhecem as regras, por exemplo, de uma prescrição de uma punção venosa, que é um procedimento super simples para a enfermagem, mas que se eu não tiver uma justificativa, se eu não tiver o horário, se eu não tiver descrito quais itens eu usei, isso vai gerar uma glosa. Então, a gente ainda tem muito, né, um trabalho educativo com as áreas assistenciais para qualificar o registro assistencial. Com esse registro qualificado, eu vou ter uma assertividade nos lançamentos dos itens na conta. A equipe que está lá fazendo toda a conferência e revisão desses itens, né? Porque a gente aqui tem um processo de um time que faz toda uma conferência antes da conta ser fechada e vir para a etapa da auditoria. Então, a gente já tem uma conta hoje muito completa, né? A gente tem um percentual de glosa nessa etapa do pré-faturamento baixíssimo, mas assim, é muito baixo mesmo. E aí, quando a gente passa para esse outro processo que a gente está discutindo, que é essa glosa pós, que é essa glosa depois, que a gente vai descobrir depois dos 90, 100 dias, ela é uma glosa muito mais administrativa do que técnica. Então, hoje, eu não tenho uma ausência de lançamento de itens desses convênios que já passaram por auditoria. Então, eu posso dizer que a minha perda invisível, ela é menor, né, por eu já ter feito toda essa análise, essa revisão prévia. Mas, sim, a gente ainda identifica oportunidades de melhorias, a gente trabalha, assim, intensamente com treinamentos para as equipes assistenciais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a integração de um novo colaborador. Durante essa integração, tem uma hora que a gente tem um enfermeiro auditor que está indo lá conversar com os enfermeiros, com os técnicos, com a equipe assistencial sobre registro, sobre checagem. Então, a gente trabalha, né, desde a entrada desse novo colaborador, para ele entender a importância, né, do registro para que a gente não tenha essas perdas. Então, a gente já tem, né, uma série de ações aqui que a gente trabalha para prevenir essa glosa invisível, mas a gente sabe que ainda ela existe e a gente está atuando, né, para que cada vez ela seja menor. Então, que legal você compartilhar, né, um pouco do processo de vocês, viu, Aline? Muito legal mesmo. Inclusive, parabéns aí por terem conseguido estruturar isso.
E isso vai refletindo nos números, nos resultados, né? Então isso é sensacional. E fazendo gancho nesse último ponto que você trouxe, né? De por mais que vocês conseguiram ajustar processo, tem todo esse trabalho de capacitação de equipe que você trouxe aí, né? O colaborador que está entrando tem esse trabalho de capacitação que é fundamental, né? Ter esse olhar para as pessoas. Mas, como você citou, né? Ainda vão ter os cenários que vão ocorrer, principalmente relacionado à glosa administrativa, né? Aquilo que talvez tange mais o administrativo. E aí aqui é uma pergunta que eu vou trazer até por curiosidade para entender como que é aí no cenário de vocês, tá? A gente sabe, por exemplo, que tem em diversas instituições, né, no mercado, a gente sabe que é uma situação que ocorre, né, em diversos dos prestadores de saúde, que são os desafios justamente de, ao olhar para essas informações administrativas que vêm no demonstrativo que a operadora retorna e conseguir bater 100% com as perdas que a instituição está tendo. Por quê? Você tem muitas vezes diferenças de tabela que não são apontadas no demonstrativo, né? Então, a operadora, de repente, ela te paga um valor considerando a tabela que ela tem, especialmente operadoras que são um pouco mais regionalizadas, né? Mais comum fazer isso. E aí fica a informação como se não tivesse glosa, mas quando você vai bater com o seu faturamento, existe uma glosa ali que não é apresentada. Eu acho que esse é um cenário que é muito comum e a gente vê bastante. E um outro cenário que é muito comum e a gente vê com frequência são aqueles casos em que, voltando ao ponto que você tinha comentado lá no início, né, do desafio das regras serem complexas e de você garantir que essas regras elas estão parametrizadas adequadamente, etc. A gente sabe que essas questões relacionadas às regras, elas não tangem só a cobranças maiores que aí provocam uma glosa devida. Mas a gente sabe que vão existir os casos em que, de repente, na hora de eu parametrizar a regra ali, eu acabei esqueci de colocar o inflator, esqueci de colocar o ajuste definido no contrato, e aí a instituição está cobrando abaixo daquilo que ela poderia estar cobrando. E isso ninguém vê, a operadora não vai colocar lá no demonstrativo, você me cobrou R$1.000 aqui por esse pacote, mas ele é 1.500, eu vou te pagar os 1.500. Operadora, normalmente, né, dentro do processo normal, isso não vai acontecer. E isso fica invisível, ninguém enxerga. Como é que é isso aí na realidade de vocês? Esses dois aspectos que eu trouxe aqui de exemplo administrativos, e se tiver outros também que você lembrar, vocês têm esses desafios também na realidade? E se tem, como que vocês estão enfrentando esses desafios hoje? Então, é uma operação muito detalhista, né, Gustavo? Isso a gente já sabe, assim, são muitos detalhes. A gente conta hoje com um time de recurso de glosa altamente qualificado, então acho que isso é muito importante. A gente tem um time que tenha um olhar, uma análise, assim, um perfil bem analítico mesmo, que também tenha um conhecimento técnico, que entenda dos contratos, que saibam interpretar essas diferenças assim que tem no contrato e que também, né, consiga entender essas regras que são bem específicas. Então, a gente tem hoje analistas aqui do time com muita experiência, né? Então, eles têm um olhar bem crítico para esse processo. E eu acho que o caminho é o que a gente tem feito, né? Que é essa busca por automação, por padronização, né, em grande escala, que traga mais segurança para o processo. A gente começou, como tu citou ali no começo, né, essa parceria também com a ZG Conformidade, e tem sido um momento incrível, assim, onde a gente está aprendendo, né, coisas novas, uma forma diferente de olhar para o processo. Isso trouxe uma integração muito grande para os nossos times aqui, comercial, parâmetros. Então, eu acho que a saída é essa, assim, é a gente conseguir buscar uma automação, né, para que a gente possa ter uma análise ainda mais completa de uma forma mais ágil. Eu acho que também a gente tem que pensar muito nesse fator, né? Eu tenho um contrato que ele diz que eu tenho 90 dias para fazer análise desse recurso. Eu não quero levar 90 dias. Eu quero fazer em 15, eu quero fazer em 30 dias, né? Para eu poder discutir isso de forma mais rápida, para que esse pagamento venha mais rápido também.
Então, eu acho que o caminho é por aí, eu acho que é o que a gente tem feito, a gente já está vendo resultados. Lembrando, né, Gustavo, que a gente saiu de anos atrás de uma análise em planilha de Excel, né? E eu sei que muitos hospitais ainda, a realidade, principalmente hospitais pequenos, que não tem nenhum recurso, ainda faz análise em Excel. É a realidade, né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito ao longo dos anos e a intenção é essa, assim, é continuar qualificando a equipe, né? Trazer pessoas que tenham entendimento do cenário, que consigam olhar realmente todo o processo da glosa desde a sua origem até lá o acompanhamento do pagamento do recurso. É isso que a gente traz muito aqui forte para o nosso time e poder contar, né, com soluções, né, de automatização. Então, eu acho que é o que a gente tem feito, a gente tem já enxergado alguns resultados bem positivos, principalmente em questão essa de tempo, e é por aí que a gente está indo, assim, tá sendo bem legal. Bacana demais, Aline, bacana demais ouvir você falar sobre isso, inclusive bacana também o feedback aí, né, desse serviço que a gente está rodando aí um pouco mais recente, né, há menos tempo aí com vocês, e saber que já estão vendo esses resultados positivos é bem legal. E mais uma vez, né, eu às vezes, parece até que eu sou um pouco chato, porque eu fico repetindo a mesma coisa, mas é porque eu acredito muito nisso, né? E na sua fala, mais uma vez, a gente vê os 3 pilares de novo, né? São processos, são pessoas e é a tecnologia, né? A gente precisa fazer com que essas 3 coisas, elas caminhem juntas, elas aconteçam, né? Não adianta você olhar só para o processo, mas não ter as pessoas capacitadas, qualificadas, engajadas, integradas ao processo. Você citou muito bem a própria questão dos times que você tem, das analistas e etc e tal. Não adianta nada você ter a tecnologia se você não está ajustando o processo, se você não tem as pessoas. Então, nenhum desses pilares sozinho vai resolver o problema. Mas quando a gente consegue colocar esses 3 pilares para andarem em sinergia, o resultado vem. A gente começa a conseguir identificar onde é que estão as causas raízes e a gente começa a ajustar. Isso é bem legal e é legal também ver que isso está acontecendo aí com vocês, né? E um ponto que você trouxe também, Aline, que eu acho que também vale destacar aqui nesse nosso bate-papo, porque a gente tem pessoas de diversas instituições nos ouvindo e nos assistindo, e são os variados os portes, né? A gente, na maioria, né, desses conteúdos que são produzidos, na maioria desses conteúdos, né, que são gerados, normalmente a gente está sempre com instituições de grande porte, instituições de relevância, num contexto nacional, né? E é muito comum para essas instituições, a tecnologia já está muito presente, né? E já se fala muito de inteligência artificial, já tem muita coisa bem encaminhada, mas existem tantas instituições no Brasil, né? Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas são algumas dezenas de milhares de prestadores de saúde no país. E tem muita instituição que é de menor porte, que está ali na sua região, desbravando, né, a cidade, ou desbravando uma região ali num conjunto de cidades. E é muito o que você falou, né? Muitas dessas instituições, elas ainda estão enfrentando desafios que estão passos atrás, né, com processos ainda muito manuais, talvez trabalhando ainda com planilha, né? Eu espero que não, mas será que não tem alguma instituição que ainda está lá no papel, né? Talvez isso ainda exista, e eu acho que reforça ainda mais a importância de conteúdos como esse, para que esse tipo de conteúdo chegue até essas pessoas, até essas instituições, e elas saibam que é possível. É possível, isso não é algo, isso não é uma realidade só para os grandes hospitais, só para os grandes grupos, não. É uma possibilidade para essas instituições também que estão ali num nível diferente de atuação, né? E elas também podem olhar para o processo, elas também podem olhar para pessoas e elas também podem contar com a tecnologia para apoiar em toda essa reestruturação. Então, eu queria só destacar esse ponto. Dando sequência aqui na nossa conversa, Aline, um ponto que também me chama muita atenção, né? A gente falamos muito aqui sobre pessoas, processos, tecnologia e tal, e a gente fica, mas o que consome mais tempo, né? De tudo isso, para que a gente consiga resolver o problema da glosa, o que consome mais tempo? O que consome mais tempo da gestão? O que consome mais energia, mais esforço? Né? Falando do seu cenário, né? Da sua realidade, onde é que você vê mais investimento de tempo seu? Onde é que você vê mais retrabalho do time?
Onde é que está o problema na sua visão? Está na equipe? Está no processo? Está no somatório de tudo isso? Enfim, como é que você enxerga? Eu acho que a gente tem que trazer muito forte também, e a gente está falando aqui de um hospital com mais de 5 mil funcionários, né? Um hospital de grande porte. E a gente não pode esquecer também a questão da comunicação. Eu acho que a gente tem que trazer esse elemento aqui também, né? A maneira como a comunicação chega até as áreas. Eu vou citar um exemplo aqui para ser mais claro, tá? A gente teve um convênio que mandou um comunicado de uma alteração de um processo da solicitação de autorizações. A equipe da área recebeu, só que não entendeu qual era o impacto se algo daquela etapa não fosse feita, né? E aí tu está falando de equipes, por exemplo, de atendimento de um centro de imagens com um volume gigantesco, né, de exames diariamente, e a vida seguida fazendo os exames, a gente não teve glosa no pré, a gente não teve glosa pós-faturamento, e aí, passado quase 2 anos, a gente recebeu um desconto no demonstrativo de pagamento, referente a um item que estava faltando. E aí a gente, né, foi entender com a operadora o que tinha acontecido, do que se tratava, porque a gente olhava o contrato, primeira análise é análise de contrato, a gente não via nada assim de especificidade, e aí a gente foi entender e a operadora disse, não, é que a gente mandou um comunicado, data tal, que a partir daquele dia tinha que ser feito dessa forma, e vocês não estão fazendo. E aí, quando a gente foi chamar a área para conversar, ele disse, olha, naquela época desse comunicado, quem estava aqui hoje não está mais, então talvez essa pessoa não tenha repassado a liderança. E aí a gente entendeu que muitas coisas também podem ter origem nessa questão de comunicação. Então, assim, eu volto a trazer, assim, hoje a gente precisa entender que esse tempo que tu investe em treinamento, ele é fundamental. E a gente estava entendendo, e a gente estava percebendo que em alguns momentos a gente estava tão focado só no recurso, em não perder prazo, em poder agilizar o recebimento, que a gente estava fazendo muitas comunicações, por exemplo, por e-mail, né? Então a gente identificava, mandava o e-mail. E a gente começou a ver que o e-mail não era a ferramenta de comunicação mais adequada para os times que estão lá na operação. Então, eu acho, assim, que investir um tempo em capacitação é algo extremamente necessário. Quando a gente coloca todo mundo numa sala de aula, e a gente tem feito treinamentos presenciais, tá? Porque o Meet, às vezes, ali, né, o online, a pessoa não quer abrir a câmera para fazer tirar a dúvida, fica com algum receio, né, de estar sendo julgada. Então, a gente viu que o treinamento presencial ele é mais efetivo. E aí, a gente separou, assim, várias turmas para falar com várias recepções, vários times de atendimento, em horários que flexibilizasse o pessoal que fica mais até o turno da noite, que pegasse o pessoal ali. E a gente descobriu que esse momento onde a gente leva uma demanda de um conhecimento novo, de um erro naquele processo, a gente descobriu que a partir dali, através das dúvidas das pessoas, a gente adquiriu conhecimento também para melhorar a nossa qualidade do recurso. Então, eu acho que é um tempo necessário e realmente é difícil, né, no dia a dia, a gente conseguir parar para reunir, para organizar. Tu precisa organizar a sala de aula, tu tem que ver a lista de presença, tu tem que ver se não é um horário de pico naquela recepção que eu vou poder tirar as pessoas, de que forma as lideranças vão também poder indicar pessoas-chave no processo que vão ser os multiplicadores. Isso é importantíssimo, a gente não vai conseguir parar uma operação e treinar todo mundo. E a gente tem que lembrar, Gustavo, que a gente está falando de algo que é muito dinâmico, porque a gente tem um turnover muito alto. Por que eu tenho um turnover muito alto nessas áreas de atendimento? Porque ela é uma porta de entrada. As pessoas entram para um cargo mais operacional e estão lá estudando, buscando seu crescimento, fazendo uma faculdade, eles querem virar analista, eles estão virando supervisores. Então, tem uma rotatividade, ninguém está lá fazendo o cadastro, fazendo o registro, que esse treinamento ele não pode ser uma vez por ano. Então, ele demanda uma periodicidade maior. Então, assim, aonde eu acho que eu gasto mais tempo, ainda não é aí, mas é onde eu acho que eu deveria gastar mais, né? A gente poder estar mais perto das pessoas que fazem, né,
toda a operação, desde a entrada do paciente no hospital, até os times de fechamento de contas também, até o meu tipo de auditoria, a gente tem que buscar, né, qualificar e trazer atualizações do que está acontecendo, o que está mudando, porque muitas vezes o analista está ali numa operadora e tem acontecido mudanças em uma outra que daqui a pouco vai chegar, né? Então, da gente poder também ter, a gente tem hoje, assim, reuniões semanais, a gente tem reuniões mensais, a gente tem muito o momento, assim, individual com cada colaborador para ele trazer, né, as suas necessidades de desenvolvimento. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso, assim, eu acho que é um tempo que ele precisa ser investido e eu acho que a gente ainda precisa fazer mais. A gente já tem feito, mas eu acho que é aí que tem que ir a energia. Oh, que incrível que você trouxe aí, o Aline. Poxa, foco realmente na capacitação, na integração dos times, na capacitação das pessoas. Você falando, eu fiquei pensando aqui, poxa, se eu sou gestor de hospital, já estaria aqui anotando, pô, vamos fazer isso acontecer, né? Vamos investir nisso. É que a prevenção, ela passa por aí. Não tem. E o que a gente quer, né, Gustavo, é essa geração de valor. A gente quer realmente poder melhorar cada vez mais. Então, a chave é exatamente isso que tu falou, assim, a integração entre as áreas é prevenção, é capacitação. Então, é por aí o caminho. Não, que bacana, muito legal esse ponto que você traz. Não, lembrando assim, eu estou trazendo a minha realidade, tá, Gustavo? Claro. Então, assim, pode ser que em outras instituições estejam atuando de outra forma e tá tudo indo bem, tá tudo certo. Sim. Mas, assim, eu tô te trazendo muito fortemente, assim, as coisas que a gente desenvolve aqui, as coisas que a gente aplica no nosso dia a dia. É porque na prática você vai ter N formas de estar garantindo que os times estão sendo capacitados e as áreas estão sendo integradas. Só que cada instituição vai ter a sua realidade. E às vezes uma forma que funciona para uma não vai funcionar para outra, e a forma que vai funcionar para outra não vai funcionar para essa de cá. E aí cada um vai tendo que ir testando e entendendo o seu time, entendendo as pessoas e aplicando aquilo que faz mais sentido, né? Achei muito legal você trazer a reflexão que vocês fizeram, né? Vários comunicados iam por e-mail, vários temas de conteúdo que a gente liberava ali para capacitar estavam indo por e-mail. Poxa, percebemos que o e-mail não estava sendo efetivo. Pode ser que para alguma instituição seja, acho difícil, mas pode ser que seja. E aí vocês já viraram a chave e foram logo para uma capacitação presencial. Eu acho que esse talvez seja um insight mais bacana aqui que eu acho que se tem algum gestor ouvindo, assistindo, a gente tem que levar. Né? Você precisa entender o que vai fazer mais sentido para o seu time, né? Para que o time realmente consiga absorver aquele conteúdo e colocar aquilo na prática. E o monitoramento disso, né? Você conseguir monitorar, né? Como é que está sendo a execução disso na prática, né? Ter rotinas, igual você trouxe aí, né? Rotinas semanais, rotinas mensais, encontros, né? Que vocês têm justamente para conseguir acompanhar, monitorar e garantir que esse conteúdo que está sendo compartilhado, ele está produzindo o efeito que se espera, que é um time mais capacitado, um atendimento mais ajustado, um processo como um todo rodando dentro daquilo que foi definido, né? E aí entra muito forte o que a gente tem aqui com a gestão de pessoas, né? Então, a gente quer desenvolver as pessoas para que elas tenham uma atuação com uma autonomia maior e cada vez que tu empodera, que tu dá o conhecimento, que as pessoas se sentem mais seguras, elas se sentem mais confiantes, até para tomada de decisões, tu tá gerando, tu tá começando a entender o que realmente te dá resultado. São as pessoas que fazem o resultado. Então, quanto mais tu desenvolve elas e elas se sentem seguras, elas entendem a importância e o porquê do que elas estão fazendo. Então, não é, agora, a partir de agora, tem que alimentar o campo tal, porque senão vai ter glosa. Não é só isso, né? Esse campo, ele vai trazer a informação que ela é relevante. Então, a pessoa entende o porquê que aquele item tem que ser feito. Não é só, tem que fazer. A partir de amanhã, todo mundo começa a fazer, porque se não fazer... Não, a pessoa entende o processo e ela se sente parte dele. Então, a chance dela aderir àquela orientação é infinitamente maior. E é isso que a gente tem feito muito forte aqui, né? Que as pessoas se sintam parte dos processos. Então, isso é algo, assim,
que eu não sei fazer diferente. Então, é algo que realmente, para mim, é prioridade. É olhar para as pessoas para que elas possam desempenhar, né, o seu melhor potencial e trazer o resultado que a gente precisa. Sensacional, Aline, sensacional. Totalmente, Concordo. né? Nós estava falando. Não, foi ótimo, foi ótimo. Ótimo você trazer isso, eu concordo 1000%, acho que extremamente relevante e importante a gente trazer isso. E casa muito com o que a gente está falando, né? Porque acho que qual que é a conclusão que a gente chega, né? Que foi até o tema introduzido lá no começo, né? A glosa não é um problema do recurso. A glosa ela precisa ser encarada pela instituição como um todo, né? Todas as áreas precisam entender e saber o que é a glosa, o porquê que ela está acontecendo, e como você disse, não só a glosa, porque, beleza, igual você trouxe o exemplo, vou ter que botar esse item, porque senão vai glosar lá na frente. Sim, é um dos motivos, mas não é só isso, como você trouxe muito bem, né? Todo fluxo de indicadores, todo fluxo de dados estruturados que viram insumo para as tomadas de decisão estratégica, para a gestão da instituição e etc. Todas essas pequenas etapas, todos esses pequenos detalhes, eles vão impactando diretamente no rumo que a instituição está tomando no final das contas. Então, foi excelente você trazer esse ponto, tá, Aline? E caminhando aqui, né, para os finalmente desse nosso tempo, que tem sido bem rico, inclusive, eu queria que você trouxesse aí o seu ponto de vista, Aline, e a sua reflexão para quem também está nos ouvindo, nos assistindo. Se você fosse estruturar um hospital do zero, se você fosse começar uma instituição do zero, né, a Aline está iniciando agora, por onde você começaria? O que você não abriria mão dentro desse escopo que a gente está discutindo aqui? Eu vou tentar ser bem objetiva, tá? Porque eu sou uma pessoa muito criativa, então eu poderia te falar muitas coisas para te responder essa pergunta. Mas eu acho que é justamente, assim, um fechamento de tudo que a gente falou, tá? Eu acho que eu começaria estruturando o processo de formas bem claras, assim. Acho que o processo ele tem que estar claro, ele tem que estar mapeado, ele tem que estar descrito, né? Ele tem que estar acessível para as pessoas têm que entender o processo. Depois de eu ter os processos assim bem claros, eu buscaria essa integração entre as áreas. Eu acho que é fundamental a gente ter isso, assim, porque sozinho a gente não vai conseguir resolver a glosa, tá? Então, eu acho que a integração dos times, eu acho que fóruns, né, frequentes para que cada um traga as suas dificuldades, as suas necessidades, porque me incomodava muito, assim, quando eu cheguei na auditoria. Eu tô na auditoria há 20 anos, tá? Eu tenho 23 anos de formada, sou enfermeira, tô há 20 anos em equipes de auditoria. E quando eu chegava, assim, em cada instituição que eu passei aqui no Moinhos, fazem 13 anos que eu estou aqui, quando eu cheguei, assim, vinha muito forte. Eu não acredito, porque de novo esse erro, de novo essa glosa. E quando a gente vai conversar com as pessoas lá da ponta, elas olham assim, nunca ninguém me falou que era importante, o porquê disso. Então, eu sempre entendi, para mim sempre foi muito claro que se a gente não tiver integrado com as demais áreas, a gente não resolve o problema da glosa. Então, eu partiria por aí. A estruturação de processos, a integração das áreas e o uso de dados, né, para que a gente possa ter uma melhor tomada de decisões. Então, eu acho que tu ter dados, tu ter informações que vão te levar, né, a uma análise que tu possa realmente ver o que é prioridade, porque como eu falei lá no começo, né, tem momentos que eu não vou conseguir atacar tudo, né, tem glosas que são linhas que são centavos, e eu não vou poder botar uma pessoa numa energia para olhar aquela glosa daquele centavinho, mas assim, eu preciso ter os dados para saber qual é o meu top 10 dos principais motivos de glosa, é aqui que eu vou atacar. Eu uso muito uma expressão aqui que eu falo assim, eu não posso usar a bala de canhão para matar a formiguinha. Eu tenho que mirar no elefante, né? Então, assim, se eu não tiver esses dados, de que forma eu vou fazer essa gestão? Então, eu tenho muito isso, assim, aqui na nossa coordenação, atuando nessas etapas, assim. Então, a gente tem visto que todo o esforço está sendo dessa forma. A gente tem tido diversos aprendizados que estão nos levando a direcionamentos diferentes e no fim a gente quer realmente contribuir para que a gente tenha uma boa prática, que a gente tenha melhores resultados,
que a gente tenha processos sólidos. Então, seria mais ou menos por aí, tá? Não, excelente. Como eu estruturaria uma instituição seria mais ou menos por aí. Excelente, excelente. Acho os 3, tentando até resumir aqui, né? Estruturação de processos, integração das áreas, e o terceiro me fugiu aqui. E dados. Estruturação de dados, isso, estruturação de dados. Né? Então, os 3 pontos que você trouxe, sensacional, acho que é bem isso mesmo. E até peço licença, né, para aproveitar esses 3 pontos que você trouxe para fazer um gancho, né, de aproveitar a oportunidade, porque eu acho que, aqui falando um pouquinho da AZG, né, a gente, como empresa de tecnologia e tal, do setor de saúde, a gente sempre olhou para esses pontos com muita atenção e a gente sempre tentou trazer para o mercado soluções que apoiassem as instituições nesses tópicos que você trouxe aqui, né, tanto apoiar na estruturação de processos, apoiar na questão da integração das áreas, né? Então a gente tem serviços que a gente roda atrelado, ou seja, a conformidade que você citou muito bem é um exemplo disso, e as próprias ferramentas que a gente tem, como Zero Glosa, transmissão e outras ferramentas que a gente tem, que apoiam exatamente nessa estruturação de dados, né? Você ter os dados estruturados, você conseguir ter a informação, né, na ponta do dedo ali, você conseguir saber onde é que estão os principais gargalos, quem são os principais ofensores de glosa e outras informações para poder atuar justamente nas causas raízes, né? E aproveito aí para deixar, né, para o nosso ouvinte aí que está nos acompanhando, né, se tiver despertado a curiosidade de conhecer um pouco mais de alguma solução nossa, nos chame aí nas nossas redes, nos nossos contatos, rede social, site, enfim, fiquem à vontade para nos chamar, a gente vai ter o prazer de conversar sobre isso. Mas você sabe, Gustavo, desculpa, mas você sabe que a gente conversa muito, né, com os outros demais prestadores, tanto locais quanto, né, de outras regiões. A gente faz vários benchmarks, a gente tem grupo de WhatsApp, assim, que a gente conversa com outros prestadores, e eu acho que o caminho é esse, assim, a gente tem escutado muito das empresas, né. Então, eu vejo que é uma necessidade crescente do mercado em buscar soluções. E a gente tem visto isso não só aqui em Porto Alegre, mas em vários locais. Eu participei de um encontro presencial o ano passado em Santa Catarina, com prestadores de vários lugares do Brasil, assim, e o desejo é o mesmo, sabe? Então, tu vê que a evolução tem sido essa, né? Então, é um processo que hoje as soluções estão mais maduras, né? A gente está conseguindo enxergar isso. E eu fico muito feliz, assim, em poder estar participando desse momento, assim, e trazendo realmente tudo que a gente faz, porque eu vejo que é algo, assim, geral, né? Todas as instituições estão buscando. E só para complementar a minha fala anterior, assim, que eu que não queria deixar de abordar esse assunto, assim, mas quando a gente falou ali da integração, eu vejo muito, assim, que a gente precisa também ter uma visibilidade integrada da receita. Isso é algo que eu também colocaria lá na estruturação, porque é tão importante. Aqui a gente trabalha, por exemplo, assim, nessa integração que eu tenho com comercial, com parametrização, eles me questionam, Aline, como é que tá a tua glosa com operadora X? Ah, minha glosa tá tanto. Ah, então agora quando eu for negociar o reajuste, eu vou tentar... Então, assim, a gente está usando essa visibilidade porque muitas vezes o teu comercial tá lá olhando para um reajuste, comemorando que foi um reajuste bom, que é uma tabela boa, e tu tá perdendo isso na glosa, né? Então, tu tá tendo que empacotar um produto que vai mexer e impactar na tua receita. Então, assim, tu tá empacotando algo, mas tu tem uma operadora que tem um percentual de glosa muito mais alto. Então, a gente começou a olhar para a receita de uma forma mais integrada. E isso também é super importante. Eu tinha esquecido de falar lá, mas eu quis trazer aqui de que forma a gente está compartilhando, né, internamente, para que isso possa apoiar nas negociações, né, com as operadoras. Então, isso é uma coisa que eu também queria trazer aqui nesse momento. Sensacional, cirúrgica sua fala, visibilidade, e até me fez pensar, né, o pior não é a instituição perder dinheiro, o pior é a instituição perder dinheiro e não saber que está perdendo, né? Porque se ela não sabe que está perdendo, não tem como ela atuar, e aí exatamente o que você falou, é a visibilidade, precisa garantir que a informação esteja chegando, precisa garantir que esteja visível.
todo mundo esteja vendo, porque só quando você enxerga, você vai ter a chance de corrigir, de ajustar, de movimentar e de promover as ações que precisam ser promovidas em processos, pessoas, na relação com o operador e por aí vai, né? Então, cirúrgica a sua fala, muito legal, Aline. E a gente não poderia terminar de forma melhor, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo, e eu quero aqui já caminhando, né, para os finalmente desse nosso conteúdo, te agradecer, Aline, por ter trago com tanta tranquilidade, com tanta segurança, né, a sua experiência, a sua bagagem, a sua visão, por ter aberto, né, tantas questões também aí de processos, né, de vocês, processos do Moinhos, que com certeza vão auxiliar muitas pessoas que vão estar acessando esse conteúdo. Então, mais uma vez, quero te agradecer por esse tempo, agradecer também ao Moinhos de Ventos, e deixo você fazer aí as suas considerações finais. Se quiser fazer algum outro ponto, fique à vontade. Eu agradeço esse espaço. Eu acho que falar sobre glosas, para mim, sempre é algo que realmente é muito importante. Eu tenho estudado muito, assim, o cenário da saúde suplementar como um todo, né? Eu tenho acompanhado muito, assim, tudo que está acontecendo nesse cenário. E eu acho que a melhor forma, assim, da gente atuar é a gente estar, né, atualizado do que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem muita informação hoje que chega e o gestor, ele precisa isso, ele precisa estudar, ele precisa acompanhar, ele precisa entender o que está acontecendo, né, num cenário nacional. A gente viu aí um resultado econômico das operadoras de 2025, que foi divulgado recentemente, com um crescimento exponencial. Isso é muito bom para o setor da saúde, né? Isso, eu acho que isso vai trazer um retorno para o usuário. Eu acho que toda a minha fala eu esqueci, né? A gente acabou indo por outros caminhos, né, de processos, mas, assim, o objetivo é uma saúde de qualidade, é um atendimento de segurança. Isso é o que o Hospital Moinhos de Vento mais preza, né? Que o paciente realmente se sinta seguro e entenda, né, a qualidade dos nossos serviços. Então, como gestora de uma área administrativa e financeira, eu vejo muito isso, assim, a importância da gente olhar para esse cenário, da gente estar se atualizando, da gente estar entendendo, né, os movimentos, os comportamentos, e participar de um momento como esse, realmente, assim, é uma possibilidade de eu compartilhar um pouquinho o que a gente tem feito, o que tem dado certo, e já deixo uma sugestão para que a gente possa repetir em algum momento para a gente falar só do ZG Conformidade. Eu acho que teria uma pauta muito legal, assim, de tudo que vocês trouxeram para nós, estão trazendo de conhecimento, de melhoria, né, em processos, de uma maturidade, de um olhar diferente. Então, também fico à disposição para outros momentos. E foi um prazer. Agradeço, então, esse momento. Muito bom, Aline. Olha, convite já aceito, viu? Já aceito, depois a gente já combina a data. Então, vamos sim ter esse momento. Inclusive, já aproveito aqui e deixo para o nosso marketing. A Aline é palestrante, hein? Vamos fazer um evento nosso presencial aí, ó. Vai ser legal. Enfim, mais uma vez, obrigado, Aline. E quero também agradecer aqui os nossos ouvintes que acompanharam a gente até o final aqui desse nosso conteúdo. Reforço, tá? Segue a gente aí nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Acompanhe o nosso canal no YouTube. Fique atento aos streamings, né? Esse é mais um episódio da nossa temporada, mas vem mais episódios por aí, vem mais temporada nesse ano. Então acompanhe e aproveite esse conteúdo legal que a ZG está fazendo para o mercado. Valeu, obrigado e um abraço. Tchau, tchau.